Vocês estão com 4-0 pro Palmeiras contra o Flamengo hoje. Unânime. Dudu. O Flamengo, o time que eu mais gosto de ver jogar é o Manchester City, mesmo na fase que não tá. Depois o Barcelona. Depois o PSG. Calma. Eu que gosto. E o Flamengo tá entre esses times. Pra mim, o Flamengo ainda é melhor. Eu iria com o Léo Jardim, mas vou com o Everton porque defendeu 3 pontos pro Palmeiras. Chega mais da ação. Vamos curtir aqui alguns cortes da imprensa paulista e entre outras. Primeiro, antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Flas, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar a gente, é de graça e não dói e fortalece o nosso canal. Tenho aqui o apito final, Esporte Record e o fechamento. Vamos ver o que todos têm a dizer, principalmente com o nosso empate. O Palmeiras ganhou e ele assumiu a ponta. E tem alguns debates interessantes aqui pra gente curtir. De crédito de imagem correspondente a TV ou os cortes e se encontra abaixo na descrição. Vamos lá. Vasco e Flamengo, que foi um jogão de bola, um baita jogo com o Flávio Amêndola. O nome, hein? Amêndola. Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim. Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave, mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa. Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar, é claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os dois times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Vamos lá então, voltando aqui, Godoy, meu querido Marília e também Quesada. Primeiro você, Quesada, o Flamengo é o time mais pronto para todos os campeonatos que decide? Ele que joga, melhor dizendo, né? Ele e o Palmeiras, né? Eu coloco os dois Palmeiras tá demais, né? No mesmo patamar. Que fase que tá o Palmeiras? História. Os palmeirenses reclamam, os não palmeirenses reclamam. No final da história, o Palmeiras sempre tá brigando por alguma coisa. E hoje líder... Ano passado foi vice, não foi, do brasileiro? E aí é que tá. E hoje líder mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Para mim, os dois brigam por tudo. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Flamengo, Marília Ruiz. O Flamengo ontem, depois de ter feito o atropelo contra o Juventude no meio da semana, era muito favorito contra esse Vasco de um Carille que está sempre na berlinda no Vasco. Acho que foi um jogo bem disputado, o Vasco teve até mais chance. Espera um minuto só, não é possível que tem marceneiro trabalhando hoje aqui 10 horas da noite. 15 para as 8, tem marceneiro aqui. Mas se tem, o cara tá fazendo o quê? O cenário do Galvão Bueno? Tá batendo prego uma hora dessa, 15 para as 11. O cara tá batendo prego. Serão. Voltando, batendo prego. Vamos lá, Marília Ruiz. Acho que o primeiro tempo do Vasco foi bem surpreendente, teve chances, né? O Vasco jogou, deu também chances. O Léo Jardim, para mim, foi o melhor em campo. O Gerson fez uma ótima partida. No final o Gerson é bom, hein? É bom. No segundo tempo, no final dos... Ele não renovou até 2030, né? Do meio para o fim, realmente só deu o Flamengo. Aí você vai ver uma sequência de defesas do Léo Jardim. Mas foi um jogo competitivo. O Vasco fez um jogo competitivo. Não disputam o mesmo campeonato Vasco e Flamengo. O Flamengo disputa ser campeão. E o Vasco não disputa ser campeão desse campeonato brasileiro, apesar do que falou o Pedrinho e apesar da postura do Pedrinho ontem no Maracanã. Não pode ameaçar repórter, não importa se é repórter influencer, né, Pedrinho? Não pode.
Godoy, Flamengo, e depois vamos com o Caio Capato, direto do Bragantino. É a rivalidade muito grande entre os dois, né? Nossa. Então você imagina, pode acontecer de tudo no jogo hoje, mas não podemos perder pro Flamengo. E não conseguiu. Mas faz tempo que o Vasco não ganha do Flamengo, hein? Começou mas não antes, perdeu, né? Começou quando não pôde jogar no seu estádio, começou quando aí não não dá. pode jogar no Maracanã e Sabe o que é? Sabe o que é isso aí? Tudo. É Sabe o uma que é isso aí? rivalidade muito Isso aí é grande, pra cara. chamar a torcida, cara. Queria jogar Flamengo e Vasco no São Januário. Me desculpe, com todo o amor que eu tenho pelo São Januário, com toda a história de São Januário política, com toda a história de um clube maravilhoso, que tem dos 4 maiores artilheiros da história, 3 estão lá, que é Roberto Dinamite, Romário Edmundo e depois o Fred. Calma, jogar Flamengo e Vasco e São Januário, me desculpa, né? A gente pode rapidinho. E são favoritaços o Flamengo e o Palmeiras, por quê? Porque eles têm 2 bancos, o de reservas e o banco de grana, né, que investe. Só tem uma coisa, hein? Não, Se o Tite acertar amanhã, terça-feira, Flamengo e Corinthians, Tite comandando o Corinthians contra o Flamengo, hein? No Domingo, Maracanã. no Maracanã, hein? Eu acho que vai acontecer isso. O Flamengo e o Palmeiras são os times que ganham mais constantemente, né? É só ver, de 19 para cá, Campeonato Brasileiro, ganhou o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo e o Atlético, não é isso? Ninguém mais. A diferença é o... Certo? Flamengo, Atlético, Palmeiras e Botafogo, tá? Mas o Flamengo, ao contrário do Abel, que está lá desde outubro de 2020, já teve Jorge Jesus, Rogério, uns portugueses. Renato, Paulo, O auxiliar do Guardiola. Vitor Pereira, o Domenech, aquele outro, o Paulo Souza, Tite. Olha, isso já, aqui assim, sem pensar muito... Dorival. Sim. 8. Me ganhou. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Trocou e ganhou. Uma forma diferente. É louco, né? É uma gestão diferente com sucesso também. Só que lá no Flamengo a gente sabe que funciona de outra maneira. Pois é. Agora é o Felipe Luiz que é o bola da vez e o Flamengo tá jogando o que tá jogando. Então vamos pensar aqui, ó. Foi o Noriega que sugeriu essa. Paloma, quem é melhor hoje, o Flamengo ou o Palmeiras? Hoje, Pode dar empate, vai. nessa rodada, Não! Palmeiras. Nessa o quê? Nessa rodada que tem um novo líder. Palmeiras, Abel. Quem é, Salve? Olha, com a vitória do Palmeiras contra o Inter fora, aquele jogo o Palmeiras jogou muito bem. Hoje é o Palmeiras. Quem é, Rudi? sem clubismo. Sem clubismo. Não, claro, é o mínimo que nós esperamos do senhor. Eu acho que é pela primeira vez o Palmeiras tem um elenco melhor que o Flamengo. Eu acho, o elenco do Palmeiras. Palmeiras tem um elenco melhor que o Flamengo pela primeira vez nos últimos anos. Eu acho. Noriega. Eu penso como o Rudy. Acho que essa movimentação última de mercado do Palmeiras fez o elenco do Palmeiras dar mais opções ao Abel do que o Felipe Luiz tem hoje. Nessa rodada, como a Paloma disse, o Palmeiras mostrou nas últimas rodadas que está mais consistente. Vocês estão com 4-0 pro Palmeiras contra o Flamengo hoje. Unânime. Dodô. O Flamengo... O time que eu mais gosto de ver jogar é o Manchester City, mesmo na fase que não tá. Depois o Barcelona. Depois o Real PSG. Madrid, cara. Calma. O que eu gosto, meu gosto. E o Flamengo tá entre esses times. Pra mim, o Flamengo ainda é o melhor. Como é que é o Flamengo? Ele sempre é do contra, velho. Sou do contra, é o meu gosto de futebol. Quando o cara foi mal com você, quando o cara foi malvado. Meu Deus do céu. É o Madrid. Essa eu adoro. foi mal. Foi mal? Você pode... Foi bravo com ela? Essa Foi bravo? Você mandou mal, você mandou mal. Fala uma desculpa. Não quis ser bravo com você. Não, Dodô não tem nem como. Eu estou te zoando. Não tem nem como. Aí, ó. Coração. Boa, Kleber. Vasco e Flamengo empataram sem gols. O Clássico Carioca teve muitas oportunidades. Rossi e Léo Jardim pegaram demais. Pois é, o Léo Jardim fez... E o jogo começou a 1000, né? Começou a 1000, com os dois times tendo chance, essa bola na trave do Paulo Henrique. O Vasco encarou dentro das suas possibilidades, não foi um Vasco peito aberto, como diria aquele narrador, não foi lá e cá. Alô, Luiz Carlos, aquele abraço. Não foi um lá e cá. Lá e cá, velho, Luiz Carlos. Não foi um lá e cá, mas assim... E aí o Léo Jardim começou a pegar, cara. Começou a pegar um monte, começou a pegar muito.
E o Rossi também. Ou seja, assim, em chances de gol, talvez um equilíbrio. Em finalizações, em possibilidades de gol. Em grandes defesas, talvez o Léo Jardim. O Léo Jardim pegou essa cabeçada do Gerson, foi um tijolo, né? Até uma do Pedro também no segundo tempo. Nós Ele faz uma defesa espetacular. A gente está torcendo, porque acho que vai ter a do Pedro. Esse foi um chute do Gerson que foi para fora. É essa do Pedro. O Pedro entrou. Você vê, o Pedro já faz um movimento bom. Olha onde a bola vai, ó. Embaixo, né? Vai embaixo. E ele pegou uma outra. Cebolinha. Que é uma cabeçada do Cebolinha. Que ela também, acho que é essa daí, ó. Ela tá batendo no chão e ele já dá um tapa. Isso foi no final do jogo. Aí o Flamengo já estava mais perto do gol do que o Vasco. Até, sei lá, 60 minutos de jogo, os dois times trocaram possibilidades de gol, com o Flamengo um pouco mais com a bola. Mas nesse momento do final, assim, aí o time do Flamengo teve mais essa oportunidade. Bola aí essa aí. O Pedro não conseguiu tirar, né? Do goleiro, né? Ela veio do jeito que ele virou e bateu forte. Ela foi no peito. Agora, Léo Jardim andou sendo convocado pelo Dorival Júnior, né? Léo foi convocado, acho que uma vez. Léo foi, né? Convocado? Acho que foi convocado uma vez. Sim. Mas assim, tá para renovar contrato. Isso que eu ia falar. Né? Tá para renovar contrato. Enfim, o Vasco vai brigando. E o Flamengo? O Flamengo perdeu a liderança. Nesse momento, esse negócio da liderança tá assim, né? Nós vamos mostrar a classificação daqui a pouco. Mas o Flamengo continua sendo bom. Eu perguntei do Pedro para vocês, porque ele tá voltando agora, né, Paloma? Tá sim, foi o terceiro jogo do atacante Pedro desde que ele voltou depois de romper o ligamento do joelho, lesão séria. O Felipe Luiz revelou que quer fazer o time jogar em função do camisa 9 do Mengão. Vamos ouvir. Sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso. Né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo e depois, não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Ontem, por exemplo, ele começou com Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. Aí ele fez na frente o Bruno Henrique aqui no meio, o Michael na esquerda e o Gerson naquela meia. Depois ele colocou... o Pedro foi um dos últimos a entrar, né? Colocou o Cebolinha, colocou o Plata. Colocou o Plata, aí colocou o Alan. Cebolinha, colocou o Alan e colocou o Pedro. O Pedro entrou e... Outro dia ele fez 2 gols, né? Contra o Juventude. Fez um de que ele errou o pênalti e tal. Há muito tempo que eu acho que o Pedro é o melhor centroavante nosso. Mas a minha dúvida é assim, o Pedro não consegue quando vai para a seleção brasileira. Ele machucou na seleção, não foi? Foi. Não foi? Foi. Uma vez ele machucou na seleção. No treino, essa é a última. Essa foi no treino. E essa agora. Foi, o Pedro não tá... Ele não consegue ter jogos na seleção. É a segunda lesão séria do Pedro. Né? Mas é gostado que ele volta, e ele volta bem. Ele volta, acho que talvez seja até pelo estilo de jogo. Eu perguntei para vocês no último bloco, eu acho assim, hoje em dia que a gente não tem um grande centroavante, essa declaração aí do Felipe me parece muito na boa, assim, muito natural. Eu acho assim, a declaração do Felipe, por isso que eu gosto do Felipe Luiz, porque o treinador fica melindrado de elogiar o jogador que ele tem. O Pedro é bom, é a referência do time e a gente vai jogar em função dele. Isso é super legal. O Pedro teve 2 lesões muito sérias, tem que ter um cuidado nessa volta. Por isso que ele está jogando aos poucos. E tecnicamente ele é muito diferente. Aí a seleção brasileira jogar em função do Pedro já é outra coisa, né? Pois é, mas acho que tem que... Eu não sei se vai dar tempo. Se não der, vocês podem falar para mim. Eu peço desculpas ao Brasil. Tem uma entrevista do técnico do Botafogo que é ótimo. O Botafogo hoje perdeu do Atlético por 1-0, né? E a gente vai aproveitar, se eu conseguir, porque hoje o Cruzeiro perdeu do Bragantino por 1-0. Dá uma ouvida na entrevista do técnico do Botafogo. Eu não coloco jogadores porque custam 50 milhões. O David Ricardo jogou e não custou 50 milhões. O scouting do Botafogo é à prova de bala. Basta ver para trás. Ou só vemos o que se erra. Não podemos só ver o que se erra, né? Repito, convém olharmos sempre para o bom e para o mau. Porque a gente tende a achar que o cara que é contratado tem que jogar. O Cruzeiro, que é um português também,
vai umas 2 ou 3 rodadas que o Dudu e o Gabriel começam o jogo no banco de reservas. Eu não sei se o Cruzeiro acertou ou errou. E eu nunca esqueci uma frase atribuída e escrita por Johan Cruyff. Saco de dinheiro não faz gol. Boa. Ajuda a comprar quem faz gol. É isso. Mas você fica assustado quando um reforço caro fica fora? Não, faz parte. Acontece. E o resto? Os outros da comunidade? Como diz nosso querido amigo Vanderlei Nogueira, contratação boa é aquela que dá certo. Não interessa o preço. Você acha que tem a ver com o treinador estrangeiro, Kleber? Hã? Você acha que isso tem a ver com o treinador estrangeiro que vem do mercado que isso acontece muito? A minha impressão é que eles bancam um pouco mais. É isso. Eles podem até daqui a pouco mudar de ideia, mas eles chegam com uma outra cultura. Eu acho que tem a ver. E de grandes defesas, né? Vamos a elas. Léo Jardim. Acho que foi o grande nome, né? Até agora, né? A rodada de goleiro da rodada? Ah, cara. A enfrentar um time que tá toda hora fazendo a bola passar na área, tá toda hora finalizando, e você ser o protagonista num 0-0, sendo o protagonista. Olha o grau de dificuldade das defesas dele. John. Eu só acho que o Vasco jogou melhor do que a gente projetava. O Léo Jardim foi muito bem, mas o Vasco também teve chance de machucar o Flamengo, né? Rafael. Essa deu a vitória. Garantindo a vitória hoje no Morumbi. Já tinha pegado pra caramba contra o Galo no Mineirão. Defesaça essa daí. Defesaça. É até dentro do gol, ó. E o Everton, que é a defesa que valeu 3 pontos também, né? Ali era o gol do empate do Fortaleza. Seu goleiro da rodada... Léo Jardim. Léo Jardim pra mim. Seu goleiro da rodada, Felipe... Pra mim, quem venceu, que deixou os 3 pontos, que é o Everton. O Everton pegou um pênalti no último minuto de jogo. Então são 3 pontos. Se não fosse pênalti, eu iria com o Léo Jardim, mas vou com o Everton porque defendeu 3 pontos pro Palmeiras. Seu goleiro, Aline. O Rafael também, né? Mas o que o Léo Jardim fez ontem... Seu goleiro, Eric. Eu acho que pela quantidade de defesa, eu concordo com o que o Felipe falou. Você pegar um pênalti na última bola do jogo é um negócio muito grande no futebol. Mas eu acho que o Léo ele fez 4 ou 5 defesas assim, de um grau de dificuldade muito alto, né, cara? Eu ficaria com o Léo Jardim. Mas estamos de acordo que o Vasco também teve chance, especialmente no primeiro tempo. O Rossi fez uma defesaça também. O Flamengo não fez um bom jogo ontem. Também acho. Porque assim... Ter mais chances do que o Vasco é uma obrigação do Flamengo, pela quantidade de jogadores, pelo banco de reservas. É natural que a essa altura do futebol brasileiro, em que a disparidade entre os elencos seja muito grande, é normal que em todo jogo o Flamengo tenha mais chances que o Vasco. Perfeito. Então, mas eu achei que assim, o Flamengo não fez uma partida com ritmo, com pressão. A marcação, que é um forte do Flamengo na saída de bola do adversário, ontem não encaixou. O Vasco, principalmente no primeiro tempo, a jogada que o Rossi faz uma defesaça, o Vasco conseguiu vir tocando até o Nuno fazer a jogada. Perfeito. Então, assim, o 0-0, alguém pode ver a parte final do jogo, as defesas do Léo Jardim e fala assim, foi injusto. Mas o Vasco teve 2 vezes para ficar na frente do Flamengo. Exato. Então, a minha manchete não seria Léo Jardim segura o Flamengo, seria o Vasco segura o Flamengo. E digo mais, tem uma jogada no segundo tempo que o menino Rian, né, ele recebe uma bola em profundidade, que se ele acerta o passe, o Verratti faz o gol de cabeça, era 1-0 que ele foi com a mão, seria até mais difícil. Eu vejo o Flamengo assim, o Flamengo é muito forte. E o Flamengo sabe da força dele, da técnica, né? Da diferença de olha essa defesa do Rossi, que é isso, cara. E o Flamengo, ele assim, por muitas vezes eu achei o Flamengo até sem vontade. Eu vi algumas voltas do Flamengo, que não é aquela volta que o Flamengo, os caras voltando, correndo, né? Tirando o De La Cruz, que pra mim foi um dos melhores em campo. Concordo. Assim, agora, ao minuto 30 Esse lance aí que você falou, Felipe. Exatamente. Aí, o minuto 30 do segundo tempo pra lá, o Flamengo realmente passou por cima do Vasco. Mas você olha para os bancos de reservas, o Felipe Luiz lança Cebolinha, Plata, Pedro, e aí o Vasco não tem essa qualidade no banco. Né? Não tem essa qualidade no banco. Eu achei que o Vasco assim, foi um destaque da rodada pra mim, cara. E o próprio me surpreendeu muito positivamente. O Pedro entra em campo e na primeira jogada ele já faz saída. O Vasco é um time grande do futebol brasileiro que não atravessa uma grande fase. Não é um ponto para ser comemorado, mas é um ponto para ser valorizado. Sim.
Assim, clube grande não deve comemorar empate, eu acho isso, né? Mas se valoriza um ponto diante dessa circunstância. Tem um detalhe que eu acho que é importante no time do Vasco. Esse Vasco, você não tem um gênio, né? Um cara que vai fazer a diferença. Tem um pontinho até que faz a diferença, mas ontem ele não teve bem, né? Não vai carregar o time, vai decidir as partidas e tudo mais. Tem o Verratti, que é um cara que é referência dentro da área. Mas eu acho muito interessante que o Vasco assume um papel de humildade diante dos adversários, igual o Flamengo, por exemplo, falar, cara, a gente não tem condições nesse momento de jogar de igual para igual. Então a gente vai sem bola, cara, ser o melhor time sem bola e tentar aproveitar uma bola. Isso mostra humildade e reconhecimento da qualidade. Isso foi uma reclamação do Carille no jogo contra o Ceará, que ele falou assim, eu admito tudo, mas eu não admito um time sem postura. No jogo em que o Vasco foi derrotado pelo Ceará na terça-feira. E aí você vê que o comportamento do Vasco já foi diferente no jogo de sábado. O Vasco, no primeiro tempo, dividiu as ações com o Flamengo. O diferente é a arquibancada. O Vasco só ganhou em São Januário no Campeonato Brasileiro até aqui. Ganhou do Santos e ganhou do Sport. Torcedor, né? Vasco aí no São Januário, o torcedor tá tendo um pouquinho mais de paciência. Não digo nem paciência, ele faz a diferença. O ambiente realmente é caldeirão. É bem complicado. É torcedor em São Januário. Por isso é que eu sempre achei que o Vasco não deveria sair de São Januário, nem para enfrentar o Flamengo e nem para enfrentar o Palmeiras, que daqui a 2 rodadas vai enfrentar o Palmeiras em Brasília. Em Brasília, isso aí. Bom, pessoal, tô trazendo aqui o trecho da cobertura da imprensa sobre o nosso empate, o do Flamengo, é claro, e tudo que eles têm a falar sobre isso. Eu achei engraçado o Neto destacou pouco o Flamengo, não veio com aquela voadora como ele vem sempre contra o Flamengo, amenizou porque a gente pega o Corinthians dele já na domingo que vem, 4 horas, no Maracanã, e provavelmente já com o Tite como técnico deles, né? E o engraçado foi no Sport Record, todos os integrantes, menos o Dodô, falaram que o elenco e o time do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo. Imprensa paulista só ia dar isso, né? Aí vem um cara que é do ramo, que é o Dodô, o cara era jogador e entende, foi lá e meteu essa. O primeiro time que ele gosta de jogar é o Manchester City, gosta de assistir. Depois vem o Barcelona, depois o PSG e o Flamengo tá entre os melhores times que ele prefere assistir. Porra, é sem noção. Só o cara que entende que falaria isso. Os outros tudo como... Aquele Rudy, um comediante, dizer que o elenco do Palmeiras é melhor do que o Flamengo. Meu Deus do céu. E agora vocês verem aí também no fechamento, que é aqui justamente virou o fechamento do vídeo. A atenção que o pessoal deu, principalmente Denilson e todos os outros, sobre o Flamengo. Eu achei muito pouco, né, eles destacar, e o mais engraçado foi todos falaram que o melhor goleiro em destaque foi o goleiro do Vasco, o Jardim, né? Léo Jardim, porque defendeu bastante várias defesas difíceis e decisivas, porque senão a gente tivesse feito a gente ainda era o líder do campeonato. E o Felipe Melo meteu essa, disse que por valer 3 pontos foi o pênalti que o Everton fez, que é o do Palmeiras lá. Tá, beleza, eu vou até entender, mas ele fala mais assim, porque ele é anti-Flamengo e ele é palmeirense e fluminense. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR, pá. Meta o dedo no like pra ajudar a gente, porque é de graça e não dói, e ajuda pra caramba a fortalecer nosso canal. Compartilha, comenta e ative o sininho para receber mais, né? Compartilha com a geral, comenta pra gente interagir, beleza? Tamo junto, saudações rubro-negra.